Aleluia! Tudo na santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar o livro 4 de Tiago, o capítulo 4 de Tiago, a lição número 12 da nossa revistinha. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença nesta manhã, queremos, Pai, invocar o Teu nome, repreender todo o mal, queremos Te dar honra, glórias e louvores por mais uma manhã na Tua presença. Que o Senhor possa estar, Senhor, em primeiro lugar na nossa vida, nos dê unção, nos dê direção, calma, Senhor, nesta hora a nossa mente, acalma o nosso coração, repreenda todo o mal, nos visita, Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa estar nos ensinando aquilo que Tu queres que nós aprendemos de Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler o capítulo 4 de Tiago, o versículo 11 e 12, que fala sobre a maledicência que é condenada por Deus. O significado de maledicência é o hábito, é a ação ou hábito de alguém, em dizer mal de outros. É maldizer, é falar mal, no popular, O livro de Tiago, primeiramente, um livro prático e ético, enfatiza o dever ao invés da doutrina. O livro de Tiago é um livro ético. Ele enfatiza o dever ao invés da doutrina. Porque o dever, quando você cumpre aquilo que realmente tem que ser cumprido das escrituras, você anda na doutrina. Simples assim, Acabou a aula. Vamos lá, irmãos. Vamos ler o nosso texto dessa manhã. Se encontra em Tiago, no versículo 11 e o versículo 12. E o nosso tema é a maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Muito claro o texto, irmãos. Se nós terminássemos aqui, já teria falado tudo aquilo que Deus quer que nós entendamos, Primeira coisa, Ele quer que nós entendamos que nós não somos juiz, Por isso que Tiago pergunta, quem és tu? Nós não somos juiz. Nesse tema dessa aula de hoje, o autor da revistinha, ele nos aponta também um versículo-chave que está em Provérbios 16, no versículo 28, que diz assim: o homem perverso espalha contenda e o difamador separa maiores amigos. Aqui é só uma parte do que acontece quando alguém se utiliza do hábito da maledicência, que separa grandes amigos. E é verdade, irmãos, é a pura verdade. Vamos lá. Na Bíblia não está escrito a palavra pecado no aumentativo ou no diminutivo. Ela traz somente o termo pecado. Então quer dizer que não há pecadinho e nem pecadão. Nós é que costumamos a nominar o pecado. Não, isso aqui é pecadinho, olha, aquilo ali é pecadão. Então nós é que separamos, que fazemos separação do pecado. Mas para Deus não há pecadinho, na Bíblia não está escrito, olha, isso aqui é pecadinho, olha, isso aqui é pecadão. E nesses termos, certamente na nossa lista de pecadinhos, temos a famosa e familiar maledicência. Que para nós a maledicência é pecadinho. Tô falando uma besteirinha, uma coisinha, o que eu achei, é o que eu acho. Fulano, nossa, Deus me livre. Muitas vezes toleramos alguém falando mal de um irmão. Isso acontece muito no nosso meio. As pessoas chegam para nós para falar de um irmão, e nós
pacificamente escutamos, às vezes até opinamos, né? Às vezes nós nos associamos a essa crítica, ao defeito do próximo. Não é raro nos corredores da nossa igreja ou de outras igrejas, né, irmãos, a gente se deparar com alguns momentos desagradáveis como esse, né? Não, na nossa igreja não, né? Só na igreja alheia. Muitas vezes, por considerar a maledicência menos grave, nos damos o direito de falar mal de alguém. É porque a gente acha que falar mal de alguém é uma bobagem, não é um pecado, entendeu? É a minha opinião, é o que eu acho, na verdade, né? Assim nós pensamos. A maledicência é tão discreta que às vezes até vem disfarçada de correção e preocupação com o caráter do outro. Pura verdade. Para detectar a necessidade de mudança no caráter alheio, somos levados a revelar as áreas menos nobres e fracas de algum irmão. Apontar o erro. Veremos que a maledicência é explicitamente condenada por trazer consigo outro pecado que funcionam como suas raízes. Então, a maledicência, ela é algo que existe coisas mais profundas quando nós levantamos a maledicência, né? Quando nós cometemos esse pecadinho, que para nós é pecadinho, né, irmãos? A maledicência é a rejeição das escrituras, das sagradas escrituras. A Bíblia proíbe a maledicência. O que será que Tiago quis dizer com a ideia de que, ao falar mal do irmão ou julgá-lo, falamos mal da lei e a julgamos? Será que nossos irmãos representam a lei? Será que quando nós estamos falando do nosso irmão, nós estamos falando da lei de Deus? É claro que não. Deus representa a sua própria lei. Os irmãos, eles não representam a lei. Mas quando falamos dos irmãos, nós estamos falando da lei. É meio paradoxo, né, irmãos? Deus, ele representa a sua própria lei e ele mesmo proíbe falar mal ou julgar o irmão. Todo aquele que fala mal ou julga o irmão está quebrando a lei. O pecado e a transgressão da lei é a maledicente a transgride. O pecado é a transgressão da lei e o maledicente a transgride. Lá em 1 João 3,4. Não importa se o mal que falamos do irmão corresponde a uma verdade ou não. Importa que a palavra nos proíbe de fazê-lo. E aquele que tropeça num só ponto é culpado de todos. Está lá em Tiago 2,10. Vemos em Tito que por causa do nosso comportamento, a palavra de Deus pode ser difamada. Está lá em Tito 2, de 1 a 15. Vamos ver? Tito 2, de 1 a 15. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem aos jovens recém-casados a amarem ao marido e aos seus filhos, as jovens recém-casadas, serem sensatas, honestas, boas, donas de casas bondosas, sujeito ao marido,
para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorte-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e relevância. Linguagem sadia é irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, como nós vemos aqui, né, o nosso comportamento, né, pode difamar a palavra de Deus. O ser humano coloca-se acima da palavra de Deus. Nós temos esse hábito, né, irmão? Nós nos colocamos acima quando nós somos juízes, né? E nós não fomos chamados para ser juízes. Desobedecer é a forma mais direta de desprezar e rejeitar a lei de Deus. Ao desobedecê-la, estamos dizendo que não concordamos com ela. Quando tomamos a liberdade de não cumprir a lei, é porque já avaliamos em nossa mente e julgamos desnecessário obedecê-la. Neste ponto, deixamos de ser cumpridores e passamos a ser juízes. Assim nos colocamos acima da lei e a julgamos. A distância entre a nossa posição e a do juiz é contrastada na pergunta de Tiago. Tu, porém, quem és tu que julgas o teu próximo? Tiago 4,12. A pergunta de Tiago é ofensiva e evidencia a realidade de que não somos capazes de ocupar tal posição, a posição de juízes. Essa é mais uma das perguntas retóricas da Bíblia. Retrórico quer dizer linguagem de forma eficaz e persuasiva. A Bíblia é uma palavra de linguagem de forma eficaz e persuasiva. E imperativa, né, irmã? Porque é uma ordem. O tempo todo Deus está te dando ordem. Seja assim, faça assim, não faça assim. Retórico vem do latim, retóricos. Essa é mais uma das perguntas retóricas da Bíblia. Tais como, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o Tiago faz essa pergunta, quem és tu que julga o teu próximo? Ela é mais uma pergunta retórica da Bíblia, é mais uma pergunta de forma eficaz e persuasiva. Tais como, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que está lá em Romanos 8,31. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Está lá em Romanos 8,33. Qual de vós pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Está em Lucas 12,25. Quem és tu que julgas o próximo? Tiago 4,12. A resposta para todas elas é a mesma. Ninguém. Quem poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Quem és tu para julgar o próximo? Tu és ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O ser humano distancia-se da lei. É por isso que ele acaba cometendo esses deslizes, esses pecados que passam despercebidos. A palavra de Deus funciona como um espelho. Quanto mais olhamos nela, mais vemos como somos. Quanto mais nós olhamos para o espelho, mais vemos como somos. Inclusive, a gente vê defeito em nós mesmos, né, irmãos? Defeitos aparentes. Quando tiramos os olhos da palavra de Deus, passamos a observar mais a vida e o comportamento dos outros.
E isso é a pura verdade. Quando você não está ligadinha, quando você não está dentro da palavra, quando a gente deixa para lá a palavra de Deus, a gente está mais ligado no que o outro está fazendo, no que o outro está deixando de fazer, do que em nós mesmos. Falar mal dos outros é uma forma de revelar que estamos olhando pouco para a Bíblia. Alguém que está com os olhos fitos na palavra será incomodado pelo Espírito Santo ao falar mal do irmão, porque será lembrado dos mandamentos que condenam essa atitude, Tito 3:2. E também porque vai encontrar em si mesmo defeito suficiente para criticar. Queixa-se cada um dos seus próprios pecados, diz lá em Lamentações 3:39. De que o ser humano se queixa, né? Dos seus próprios pecados, das suas próprias culpas. Porque eles cometem o pecado, cometem as culpas. É a mesma coisa da fofoca, a maledicência. Falar mal dos outros é fofoca, é maledicência. Então, às vezes, cria aquela confusão, cria aquele atrito, aquela inimizade, e depois a gente se queixa. A gente se queixa de quê? Dos nossos próprios pecados. A maledicência humana tem uma associação com o serviço do diabo. Matar, roubar, destruir. A maledicência destrói, irmão. Destrói a amizade. Entendeu? Destrói caráter. O nome diabo significa caluniador. O maledicente, ele é caluniador. Falar mal de alguém é falar contra tal pessoa. Aquele que fala para diminuir ou rebaixar alguém, ou faz com a intenção de denegrir sua moral e imagem. Daí vem o termo maledicência, hábito de dizer mal de outras, difamar alguém. É aquele que se detém nos defeitos de outro maledicente, que degrada, rebaixa ou difama. Mesmo quando todos veem qualidade, o maledicente só vê defeitos. O maledicente procura encontrar falhas. Tais qualificações negativas são atribuídas ao diabo. Em Apocalipse 12:10, o diabo é o acusador dos irmãos. Em 1 Timóteo 5:14, o diabo é o adversário maledicente. Em Apocalipse 13:6, o diabo é o difamador do nome de Deus e do seu tabernáculo. Olha a associação do maledicente com o diabo. É o comportamento diabólico, né? O diabo fala mal de Deus e dos homens. Vejamos que ainda no Éden, Satanás levou Eva a desconfiar de Deus através de um diálogo carregando de maledicência. Olha o que o diabo disse. É assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a maledicência. Gênesis 3, de 1 a 5. Satanás insinuou que Deus estava escondendo algo de bom. E o ser humano é curioso, né? Que ele era egoísta. Olha, não confia não, ele é egoísta. Ele não quer que você seja tão sábio quanto ele. Toda boa impressão que Eva possuía a respeito de Deus foi substituída por má impressão ao ser lembrada pela serpente que ele a proibiu de comer da árvore que estava no meio do jardim. Assim, aos olhos de Eva, Satanás conseguiu diminuir a boa fama e o bom nome de Deus. Isso é maledicência. Falou mal de alguém. E ele falou logo de quem? Ó, de Deus. O diabo fala mal dos homens a Deus. O diabo, ele fala mal dos homens para Deus. Ele aponta, como ele apontou, como ele falou de Jó, né? Ele não apontou o pecado de Jó, mas ele cutucou, né? E Deus ainda falou bem de Jó. No livro de Jó, vemos o episódio onde o próprio Deus, que é santo e tem um padrão santo, reconhece algumas virtudes em Jó. Observaste o meu servo Jó, disse Deus, né? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8. Porém, Satanás, perito em denegrir imagens de alguém, argumenta lançando questões que punham em dúvida o caráter de Jó. Ele é rico.
Ser bom é fácil dessa forma. Quero ver se ele fosse pobre. Porventura Jó debalde teme a Deus? Jó 1:9. Acaso não o cercaste com sebe? De novo, irmãos. O diabo dizendo: porventura Jó debalde teme a Deus? Jó 1:9. Acaso não o cercas com sebe? A ele não o cercastes com sebe? A ele, a sua casa e tudo quanto tem? Jó 1:10. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfemará contra ti e na tua face. Muita gente faz isso, hein? Jó 1:11. A maledicência é uma especialidade do diabo. Ele se destina a encontrar defeitos até naquele em quem o próprio Deus vê qualidade. Não é à toa que recebe o título de acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. O diabo é a essência da maledicência. Irmãos, cuidado com a maledicência. Cuidado quando você fala mal das pessoas. Cuidado quando você trama contra as pessoas. Cuidado quando você quer organizar, quer levantar suspeita contra uma pessoa. Cuidado quando você fica falando mal, às vezes no privado, né, irmã? A gente participa de um grupo, chega lá no privado, critica o líder, critica a irmã, critica, né? Então, cuidado, você está sendo uma pessoa maledicente. Deus está falando comigo, com você hoje, que nós não podemos fazer isso. O diabo é a essência da maledicência. A maledicência não precisa necessariamente encontrar um mal em alguém. Questionar a bondade, a idoneidade do próximo já é maledicência. O que ele não percebe é que o maior mal está em si próprio, nós seres humanos. Paulo fala em 1 Timóteo 5,14: não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Não dê munição para o diabo. Mesmo uma pessoa de bom procedimento pode ser vítima da maledicência. Pedro desafia seus leitores a estar preparado contra aquele que difama o bom procedimento. 1 Pedro 3,16. Ora, quanto maldizemos a usurpação dos direitos de Deus. Quando nós maldizemos, nós julgamos e nós usurpamos o direito de Deus. Julgar é direito exclusivo de Deus. A proibição de Tiago não se restringe ao ato de falar mal, mas também ao ato de julgar o irmão. Ele mistura as duas advertências e a quebra de qualquer uma delas constitui um mesmo pecado, que é a transgressão da lei. Em ambos os casos, a pessoa ainda comete uma usurpação, porque falar mal é algo próprio do diabo. E julgar é específico de Deus. Se falamos mal, nos associamos a algo errado, que é a maledicência do diabo. Se julgamos, usurpamos algo que é correto e justo, porém pertencente exclusivamente a Deus. Um só legislador e juiz, diz em Tiago 4,12. Deus, ele é um só legislador e juiz. Julgar é a capacidade exclusiva de Deus. Ela é direito exclusivo e a capacidade exclusiva, porque ele tem capacidade para isso, ele é santo. Quando alguém julga o irmão, é porque supostamente está detectando algo de mal na vida dele. É com base no que detectou, se acha no direito de declarar as más qualidades do outro. Mas o grande problema do nosso julgamento é que ele é ineficaz. Nós não temos esse direito. Não temos a capacidade de salvar ou fazer perecer, Nosso julgamento só tem poder de expor a situação do pecado, mas nada pode fazer para mudá-lo. Deus, porém, é o juiz capaz de salvar ou fazer perecer. Ele não apenas expõe a situação do pecado, mas também define o resultado final dele. Deus é quem atribui a justiça. Romanos 4, 6.
Nós só podemos ver o pecado, mas não podemos fazer algo eficaz contra ele. Deus pode ver e definir sua sentença. Se houver arrependimento, há salvação. Se não houver, há condenação. Deus promete que vai fazer justiça a todos nós. Ele vai julgar o mundo através de Jesus. Atos 17, 31. Quando tomamos a frente disso, estamos ocupando um lugar que só pertence a Deus. Se o ato de falar mal é claramente visto como pecado, porque traz embutida a maldade do diabo, o ato de julgar também deve ser visto como pecado, porque é a usurpação de algo nobre que traz embutida a autoridade que só pertence a Deus e foi prometida por Ele. Devemos ter bem claro na mente que julgar o irmão é passar por cima da autoridade de Deus, porque ele proibiu julgar. Só ele tem o direito de julgar e já prometeu que vai julgar. Vai fazer a separação, né, irmãos? Do joio e do trigo, do bode, né, e da ovelha. Conclusão. Os crentes são propriedade exclusiva de Deus. Isso é fato. 1 Pedro 2,9. São também seus filhos. Outro fato. João 1,12. Falar mal, Jó 1,12. Falar mal do irmão é falar mal de um filho de Deus, uma propriedade de Deus. Ele o defende como advogado. 1 João 2,1. Talvez você já tenha passado, nós, né, irmãos, a experiência de tentar reabilitar alguém que fracassou. Ao dar-lhe uma nova chance, você é aconselhado a pensar direito. Alguém diz: tome cuidado com fulano, veja que ele já pisou na bola uma vez. Lembre-se que tal dia ele fez isso e aquilo outro. Esses são os conselhos do maledicência. Ele nunca tem uma palavra positiva sobre ninguém. Seus comentários sempre visam colocar em dúvida a idoneidade dos outros. Proponha-se o seguinte desafio. Podemos, antes de falar algo sobre alguém, questionar se não será maledicência? E aí, irmãos, olha o desafio. Vou repetir. Proponha-se o seguinte desafio. Podemos, antes de falar algo sobre alguém, questionando se não será maledicência? Então, só para terminar, eu quero aqui deixar lá em Tiago 2, cadê? Não, tem título, desculpa, gente. Desculpe, meu povo. Tiago... Origem das contendas, né? O pecado da língua. Tiago diz que nós temos que refrear a língua, né? Refrear a língua. Meus irmãos, não vos tomei muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber mau juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa toda a grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, irmãos, e aí? Pecadinho? Pecadão? Pecado. Maledicência. Falar mal. Maldizer o irmão.
Um grande beijo. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor. Bom domingo para todas.